Seja muito bem-vindo a este tempo, para o nosso encontro, nosso 11º encontro. Hoje nós vamos estar conversando no texto de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20, seguindo ali a nossa explicação, nossa conversa sobre o discipulado, o extraordinário da vida cristã. Tá bom? Então eu te convido a poder participar conosco de hoje. Nós vamos falar sobre a justiça de Cristo. Que esse tempo possa ser um tempo bom, aproveitoso para você e que todo esse material possa enriquecer a sua vida para a glória de Deus. Então, vem com a gente. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20. Lá diz o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que as observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Bom, não é nada de surpreender que os discípulos aqui, tendo recebido as promessas do seu Senhor, recebido as promessas das bem-aventuranças, daquilo que era desvalorizado na perspectiva humana, agora entendendo na ótica da perspectiva divina, poderiam encontrar em Jesus Cristo, nós estamos falando isso com certa regularidade nos nossos encontros, encontrar na pessoa de Jesus a resposta, o sacrifício ou a resolução para as suas situações. E detalhe é, queridos, que Jesus, ao anunciar as bem-aventuranças, ao anunciar a perspectiva correta da vida, ele está mostrando para aqueles homens como irem na contramão do sistema mundo, do sistema que governa a sociedade. E é fato, né? Nós não somos extraterrestres, nós vivemos no mundo, nós vivemos aqui, nós vivemos nessa sociedade. O fato de estarmos aqui e o fato de vivermos essa sociedade nos coloca na necessidade de relacionar com as demandas que aqui tem. Então, eu não falo da perspectiva de que você vai ser um ser de outro planeta, não. Mas as bem-aventuranças, a perspectiva, a justiça, a lei, enfim, tudo que vai envolver, ela é algo, precisa ser algo de Deus em nós e conduzido por Deus em nós, conduzido através de Jesus Cristo em nossas vidas. E isso é as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, os mansos, os que choram, aqueles que seguem a cruz, aqueles que vão na contramão de tudo. Bom, para esses é que Jesus está anunciando e ensinando as suas palavras. E ele vai agora falar sobre a lei. Jesus vai romper a perspectiva que os judeus, a perspectiva que os discípulos, a perspectiva que as pessoas tinham sobre a lei. Uma coisa bem interessante é que surgiu no período de primeiro século da igreja um herege chamado Marcião. Marcião ensinava e ele estava pregando, falando que existiam dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Marcião pregava esse ensino através de uma distorção da palavra de Jesus. Para ele, nessa palavra de que Jesus estava vindo para cumprir a lei, ele tinha mudado e ensinava o seguinte: pensais que vim cumprir a lei ou os profetas? Eu vim para revogar, não para cumprir a lei. Mas nós entendemos que Jesus falou outra coisa. Jesus disse: não pensais que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus veio para cumprir a lei. E ao cumprir a lei, Jesus está nos ensinando, mostrando essa perspectiva nova da vida que precisa ser envolvida num olhar para a lei. Uma coisa que me chama muita atenção é que muitas vezes, e até mesmo trazendo não de uma maneira tão clara esse pensamento de Marcião, nós também temos uma perspectiva meio semelhante a essa. Parece que quando Jesus vem e cumpre a lei e instaura aí uma nova era, um novo período, né? Nós até falamos muito que é o período da graça, o período da igreja.
De fato, Jesus ele vem apresentar uma perspectiva nova, bem diferente mesmo. Ele apresenta algo totalmente novo. Novo no sentido de cumprimento daquilo. Porque a lei ela não deixou de existir. Queridos, veja bem, a lei não deixou de existir. Jesus não veio rasgar a lei, Jesus não veio queimar a lei, Jesus não veio aniquilar a lei, Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio cumprir a lei. E cumprir a lei nos coloca no indicativo direto da nossa necessidade também de cumprir a lei. O cumprimento da lei, ela se estende a todas as pessoas. Não é só um mérito, não é só um favor, não é só uma necessidade do judeu cumprir a lei. A perspectiva do judeu ela envolve muitas outras áreas e muitos outros caminhos no cumprimento da lei. A nossa perspectiva de olhar para a lei, ela precisa ser vista agora por um outro prisma, por uma outra ótica, que é a ótica do Evangelho e que é a ótica de Jesus. E é nesse sentido que muitas vezes nós escorregamos por achar que vivemos no período da graça, no período diferente, no período em que a lei foi vencida, a lei foi cumprida, que nós não precisamos nos entregar ou nos comprometer com a lei. Mas o detalhe é que Jesus se compromete com a lei. O discipulado, ele é o compromisso direto com Jesus, e somente com Jesus. Não é um compromisso direto com a lei, é um compromisso direto com Jesus. E Jesus deixa muito claro isso, né? Deixa bem clara essa perspectiva do compromisso. E Jesus diz duas coisas diferentes a seus seguidores. A primeira é que o compromisso com a lei ainda não se caracterizava como discipulado, ou seja, você se compromissar com a lei não é um discipulado, não é uma entrega, não é um confronto, não é um aperfeiçoamento, não é um modelar da graça de Deus em suas vidas. Não é. Mas Jesus também vai dizer que o compromisso com a pessoa de Jesus Cristo, com a sua pessoa, sem lei, não pode ser considerado discipulado. Por que eu estou mencionando e pontuando essas coisas? Para todo bom judeu, cumprir a lei era extremamente necessário. A gente tem encorajado as pessoas a assistirem o The Chosen, né? E vocês vão ver no The Chosen como os próprios seguidores de Jesus tinham essa coisa muito forte de seguir a lei, de cumprir alguns rituais que envolvem a lei, porque eles entendem que aquilo era algo vindo de Deus, e é de Deus, mas algo que os aproximava de Deus, e que era necessário fazer aquelas coisas. E Jesus está colocando aqui na perspectiva de que é extremamente necessário que, mesmo estando com ele, que possa ser cumprido a lei, que a lei possa vigorar na vida do indivíduo. Ou seja, ele compromete com a lei aqueles a quem concedeu sua promessa de comunhão, aqueles a quem ele chamou, convidou para ser seus discípulos. E porque é a ele que os discípulos seguem, e a lei agora vai vigorar. E aí, então, com isso vem alguma pergunta, né? Pode vir a pergunta, para mim vem, não sei se vem para você. O que é válido, né? Cristo ou a lei? Se Jesus está dizendo que precisa da lei, o que se torna válido então? Cumprir a lei ou se torna válido seguir a Jesus? Ou a gente pode pensar no comprometimento, comprometido com a necessidade de cumprir a lei, cumprir os ritos, cumprir os cerimoniais, cumprir as limpezas, cumprir as purificações, cumprir tudo aquilo que Levíticos vai apontar, tudo aquilo que o Antigo Testamento mostra como reflexos diretos da ordem de Deus sobre cumprimento das suas leis? Ou um comprometimento direto com Jesus Cristo? O que acontece agora nessa perspectiva, né? Somente com Jesus ou de novo com a lei? Cristo tinha dito que lei nenhuma deveria se colocar entre ele e os discípulos. E aonde está isso? Nós falamos uns encontros para trás. Quando Jesus vai e convida o jovem rico, quando Jesus vai convida outras pessoas para seguirem, quando pessoas se colocam como seguidoras de Jesus, se oferecem para seguir a Jesus, mas essas pessoas começam a querer colocar empecilhos ou interpor coisas entre o chamado e suas vidas em comunhão com Jesus. E esse colocar coisas nesse meio caminho seriam, por exemplo, traços como a lei, ou o conforto, ou as nossas necessidades.
Na verdade, tudo aquilo que se coloca entre nós e Jesus está errado. Isso não nos leva à comunhão nem com Jesus e nem cumprimento de leis. Aos discípulos, quando falaram, deixa que eu sepulte meu pai, os homens, né? Deixa que eu despeça do pessoal lá de casa. Estava colocando empecilhos e coisas para cumprirem antes de ali assim se entregarem na vida do discipulado com Jesus. E nada, queridos, pode se pôr entre nós e Jesus. Nem mesmo a lei pode se pôr entre nós e Jesus. Tá, mas então com o que eu tenho que ter compromisso, né? Porque Jesus está falando que eu tenho que ter compromisso com a lei, com Ele. O que vai se pôr entre mim e entre Jesus? O que está no meio das duas coisas nessa perspectiva do relacionamento? Com tudo isso, Jesus está afirmando que a revogação da lei significaria ali a separação dele. Parece até antagônico essas conversas, né? Porque nada pode se pôr, mas se eu revogo a lei, então eu estou separando dele. Então o que está acontecendo? De novo eu te trago a memória, lembrando de falar de que Jesus não veio rasgar a lei. Não. Jesus não veio aniquilar a lei. Jesus não cancelou a lei. Não. Jesus só está dizendo que todo ser humano na face da terra precisa cumprir a lei de Deus. E todo ser humano na face da terra precisa estar compromissado com Jesus. E nada pode ficar entre a lei, entre Jesus e o indivíduo. Nem a lei pode ficar. Nem teu filho, nem teu parente, nem nada, nem ninguém, nem dinheiro, nem nada pode ficar. E aqui em específico, nem a justiça que a lei de Deus coloca. Então, com tudo isso, o que nós queremos dizer, né? A lei, no caso, a antiga aliança, não é uma nova, mas aquela mesma antiga lei. Jesus não cumpriu uma nova lei. Jesus não instaurou uma nova lei. Óbvio, ele resume os mandamentos, né? Mas tem algo a mais nisso que a gente vai entender. Não é algo novo, não é algo cancelado. É algo diferente da perspectiva humana de analisar as orientações divinas. Jesus não cumpre, como acabamos de falar, uma nova lei, né? Não é uma coisa nova, não é uma lei melhor que a dos fariseus, não, é a mesma lei, a única coisa, mesma lei, a única lei que deve ser cumprida, né? Até o final dos tempos. Jesus diz com essas palavras que não pode passar nenhum i, nenhum tio, até que a lei seja cumprida. É interessante isso. Agora vai chegar uma luz melhor para o que nós estamos falando. Tudo isso sobre lei, sobre cumprir a lei, trata-se de uma justiça melhor, uma justiça que excede a dos fariseus. Bonhoeffer vai falar, quem não tem essa justiça que excede, não entrará no reino dos céus. Exatamente porque se afastou do discipulado de Jesus, que o comprometera com a lei. Contudo, ninguém alcançará essa justiça, senão aquele a quem Cristo se dirige, a quem Cristo chama. E a condição para a justiça que excede é o chamado de Cristo, é o próprio Cristo. Pode-se compreender, portanto, o fato de Cristo, nesse ponto do Sermão do Monte, falar pela primeira vez a respeito de si mesmo. Ele próprio se interpõe entre os discípulos e a justiça que excede e o que exige deles. Ou seja, Jesus veio para cumprir a lei da antiga aliança. Jesus se interpõe entre a humanidade agora para poder cumprir aquilo que homem nenhum conseguiria cumprir. O cumprimento da lei, queridos, é uma tentativa de alcançar uma justiça. Por quê? A lei servia para poder mostrar às pessoas que elas precisavam anular ou tentar purificar o seu coração pecaminoso, alcançar o perdão de Deus e tentar de diversas formas e diversas maneiras ser uma boa pessoa no contexto comunitário, principalmente na resposta direta a Deus. E com tudo isso, há respostas de justiças que não conseguem satisfazer a necessidade de Deus.
Quando eu falo necessidade de Deus, nós estamos voltando à perspectiva do pecado. Por que a necessidade de Deus? A humanidade inteira está na condição do pecado. E o fato de estarmos na condição do pecado, Romanos vai falar que o nosso pagamento é a morte, é a nossa condenação. As tentativas de olhar para a lei e de cumprir a lei são tentativas que mostram e conduzem um homem a algo que possa tentar colocá-lo no ponto de ter uma justiça própria, capaz de justificar ou capaz de responder ao pecado, ao coração que cada um de nós temos. Por isso que ninguém conseguia cumprir a lei, conseguiu cumprir, e por isso que Jesus veio cumprir essa lei, porque ele tem uma justiça que excede. Justiça essa que excede, que nos dá aí e vai nos dar a oportunidade agora de poder olhar para Deus, não através das nossas próprias justiças, mas através da justiça do Senhor. Jesus cumpre a lei e ele afirma isso a seu respeito. Por isso é verdade. Ele cumpre a lei sem deixar passar nenhum i ou um tio sequer. Jesus, queridos, restabelece lei como sendo a lei de Deus. Um ponto bem interessante aí para isso, para a gente poder pensar, é que os fariseus, eles inverteram essa perspectiva da lei e eles olhavam para a lei muito mais com um olhar divino do que com um olhar de necessidade pessoal. Como assim? Eles divinalizaram, não sei se a palavra existe, a lei, e eles diminuíram a figura de Deus. Parecia em muitos momentos para os judeus que a necessidade de cumprir a lei, de ter a prática do cumprimento da lei, se tornava muito maior do que a necessidade da adoração a Deus. Obviamente que as duas coisas estavam atreladas, né? Ao cumprir a lei, você estava adorando a Deus. Mas eram muito mais motivados pela necessidade do cumprimento da lei do que da necessidade do comprometimento com Deus, da adoração a Deus. E tudo isso nos mostra como o coração era guiado muito mais pelo conforto e pela necessidade de fazer coisas do que, de fato, pela dependência única e exclusiva de Deus. Porque se todos eles entendessem que era impossível cumprir a lei, que era impossível levar a lei rigorosamente ao pé da letra, eles entenderiam que era necessário uma intervenção divina para podê-los ajudar a cumprir essa lei. Por essa razão, quando eles ouviram Jesus falar sobre a lei, quando eles ouviram Jesus se colocar como cumpridor da lei, quando eles ouviram Jesus expulsar demônios, curar pessoas e perdoar pecados, eles começaram a ficarem desbaratinados, porque mexeu com o conforto deles de olhar na perspectiva da prática das suas ações. Por isso, Jesus foi levado à cruz como um blasfemo da lei. Só que não é a lei de Deus, é a lei dos homens. Jesus foi levado à cruz e foi julgado, e foi criticado, e maltratado, e foi cuspido, e foi condenado por cumprir a lei de Deus, não a lei que os homens queriam que ele cumprisse. Porque se Jesus fosse um bom fariseu, um bom cumpridor das leis, provavelmente o que nós conhecemos, o que nós temos sobre a esperança em Jesus seria uma outra história, não a história que nós encontramos. Mas Jesus mostra que a lei verdadeira, que é a lei de Deus, ele sim veio a cumprir, não a lei que os homens estavam divinalizando. Com tudo isso, Jesus está nos ensinando e mostrando que o caminho dos discípulos, até a lei, ele precisa passar pela cruz. Por quê? A lei não foi revogada, a lei foi cumprida. Mas a lei também é imposta a todos nós. E para cumprirmos essa lei, precisamos estar no caminho da cruz, no caminho daquele que a cumpriu. O ponto, queridos, é que Jesus já cumpriu a lei por nós. Jesus teve uma justiça que excede a nossa justiça. Jesus teve uma justiça que excedeu a justiça dos discípulos, dos fariseus, da humanidade inteira.
E o fato dessa justiça que excede nos dá a oportunidade de experimentar o compromisso e o relacionamento com Deus com a leveza que ele precisa ter. Não com o peso do cumprimento de ritos, de cerimoniais, de uma infinitude de coisas, mas com a leveza e a simplicidade que ela tem que ter. Com a leveza que Jesus nos apresenta, com a leveza que o Evangelho nos apresenta. Talvez possa parecer um pouco confuso esses pulos, esses saltos, essas questões de lei, tem, não tem, revoga, não revoga, o que é lei, o que Jesus cumpriu e tudo mais. Mas eu quero deixar claro para você entender que a gente não pode, nós não podemos anular ou negar o Antigo Testamento. Não. Nós não podemos negar as palavras de Deus, a instrução de Deus. E nós precisamos cumprir, de fato. Mas nós não vamos conseguir cumprir. E o reflexo disso é que os judeus não conseguiam cumprir. E sempre que eles não conseguiam cumprir, eles voltavam para o perdão. Porque precisa ter perdão. E o ato do perdão era o sacrifício. E eles tinham que recorrer a um ato externo para isso. Ou seja, sempre manca, sempre ineficaz. Jesus não só cumpre, como também ele proporciona o perdão. Isso torna a nossa tarefa leve, fácil, prática de viver. Porque agora envolve na questão da dependência de Jesus. Envolve na questão do relacionamento, do comprometimento com a pessoa de Jesus. E Jesus está dizendo que, com tudo isso, que nós precisamos ouvir, aprender, a gente volta lá para o início, né? Versículo 19, aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é, aquele que pratica e ensina, aquele que põe em prática a verdadeira justiça, esse sim será maior no reino dos céus. Por isso que a lei não foi anulada. A lei agora ela envolve a prática e o ensino. A lei agora envolve o reproduzir Jesus. A lei agora envolve o que nós estamos fazendo aqui. Entender que a vida ela precisa ser leve na perspectiva de que a nossa justiça jamais alcançaria Deus, mas a justiça de Jesus excedeu a tudo e a todos. Por essa razão ele se tornou o cumprimento perfeito dessa lei, mas ele exige de nós comprometimento com a sua pessoa. Não é as nossas práticas, não é a nossa justiça, não é o nosso mérito. É o nosso comprometimento com a pessoa de Jesus, entendendo a leveza da sua justiça e do comprometimento com essa justiça, para que através disso possamos estar no discipulado, sermos aperfeiçoados, sermos moldados e experimentarmos constantemente a justiça que excedeu em muito a de qualquer pessoa, que é a justiça de Jesus Cristo naquela cruz por nós. A justiça que a lei exige já está ali, é a justiça de Deus que vai à cruz por causa da lei. Se fosse assim, talvez todos nós teríamos que ir à cruz, mas até ir à cruz não seria possível, porque há pecado dentro de nós. E não houve pecado em Jesus. Houve uma perfeição na pessoa de Jesus. E essa perfeição na pessoa de Jesus nos proporciona agora a liberdade de cumprir a lei. Mas cumpri-la na pessoa de Jesus. E o que é de forma prática essa nossa cumprir da lei hoje? Tudo que envolve a sua vida. O amor ao próximo, a forma como você administra seu dinheiro, a forma como você se relaciona com Deus, a forma como você se relaciona em comunidade, a forma como você se relaciona no contexto familiar, a forma como você trata as pessoas, enfim, tudo. O teu coração, o teu pecado, a tua mente, a forma como você permite que a justiça de Deus possa te tirar do conforto e ser confrontado. Isso é a lei de Deus. Não é um barateamento dela, pelo contrário, é um enaltecimento dela, mostrando a nossa fabilidade frente à infabilidade
do sacrifício de Jesus. O extraordinário da vida cristã envolve entender que Jesus não rasgou a lei, ele cumpriu. E ele mostrou para nós que cumprimos a lei hoje, estando em comunhão com ele. Te encorajo a poder permitir que a lei de Jesus, a justiça que excede, te ajude na sua dinâmica da vida. Muito obrigado por esse tempo compartilhado. Que Jesus te abençoe.